Agora é por volta de 9h55 da manhã no horário da África Oriental e hoje é terça-feira, agosto 20 do ano de 2024. E novamente eu estou vindo até vocês, povo abençoado, com esta tremenda notícia do que o Senhor falou nesta noite passada, o Deus vivo. Você pode ver que estas conversas são diárias, conversas diárias com o Deus vivo do céu. Quando o Deus vivo encontrou seus amigos, então todo o tempo Ele está compartilhando o que está no coração dEle, o que Ele quer que eles façam para Ele nesta terra. Agora, hoje é 20 de agosto, na terça-feira, às 9h56 da manhã, no horário da África Oriental, novamente 20 de agosto do ano de 2024. Nesta noite passada, povo abençoado, o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele falou com seus 2 mega profetas e Ele falou em uma conversa muito tremenda e muito crítica a respeito da Ásia. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, nesta noite passada, o Senhor Todo-Poderoso me levou à Ásia e me mostrou a séria adoração a ídolos que está acontecendo na Ásia. Muito séria adoração a ídolos acontecendo na Ásia. E naquela situação, o Senhor me levou até um edifício que se parecia com um grande salão ou uma casa. E haviam sofás arrumados, uma grande área em grupos. E em cada um daqueles grupos haviam pessoas cometendo homossexualismo, homens beijando homens, mulheres beijando mulheres. Eles estavam envolvidos no ato abominável do pecado sexual. Pecado sexual, o pior pecado de todos na Bíblia. Eles estavam envolvidos na abominação do homossexualismo. Homens beijando homens, mulheres beijando mulheres. Diferentes grupos de sofás com diferentes grupos de pessoas em diferentes grupos de sofás. Depois disso, então, alguns deles tentaram falar comigo como se eles não quisessem a mensagem que eu estava pregando. E eu disse para eles: arrependam-se, o Senhor está vindo para julgar vocês. E eles ficaram feridos por aquilo que eu iria dizer também. E eu disse: simplesmente arrependam-se, mas nada aconteceu. Eu saí daquele prédio através de uma porta e bem na minha frente havia um outro edifício à minha direita e aquele edifício tinha 2 entradas na Ásia. A primeira entrada era uma entrada pela porta dos fundos. Eu sabia que se eu a seguisse eu ainda iria chegar na recepção porque eu podia ver com os olhos do Senhor. E então a entrada da frente, a qual eu segui. Quando eu tentei entrar pela entrada da frente, eu encontrei um funeral lá. Haviam 2 corpos mortos sendo trazidos para fora, um em um carrinho com muitas flores cobrindo ele, e haviam esses tipos de roupas que eram roupas roxas e alaranjadas. E um outro corpo morto estava sendo empurrado para dentro enquanto eu estava lá, na verdade empurrado para fora. E então haviam estas velas que estavam sendo acesas. Era um templo de adoração. E então, um deles saiu, um dos homens saiu, e ele caiu sobre o seu estômago e adorou aquele ídolo. Estes corpos mortos que tinham sido levados para o templo idólatra para serem adorados, quero dizer, adorados lá, ou para serem feitos rituais teriam que ser feitos neles antes de serem enterrados. Então, um homem saiu, aquelas velas estavam alinhadas, estavam sendo acesas, então um homem saiu e ele caiu no pó com o seu peito no chão
chão e ele adorou com o seu peito e o seu estômago realmente grudados no chão, e ele adorou até que as pernas dele se levantaram. Estava realmente adorando muito profundamente. O Senhor me mostrou isto, adoração a ídolos, idolatria na Ásia, muito sério. O Senhor, então, naquele ponto no tempo, o Senhor Todo-Poderoso, Ele falou, e então Ele disse, diga para este povo se arrepender, e eu os restaurarei. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus, Ele falou. Diga para este povo se arrepender, e eu os restaurarei. Caso contrário, eles saberão que o Senhor Deus falou. Isto é juízo. Esta é a mesma conversa que o Senhor me deu antes do primeiro tsunami asiático em 26 de dezembro de 2013. O tsunami, quando eu feri o oceano com a vara de Deus quando eu estava no Egito. Até que matou muitas pessoas se eles não se arrependessem. Então, há uma conversa muito séria que o Senhor teve com as nações da terra, que há adoração a ídolos, a idolatria, a templos de ídolos, de adoração idólatra, estabelecidos sem nenhum temor ou tremor diante do Senhor. E o Senhor agora está comandando arrependimento, porque o Messias está vindo, que todos precisam se arrepender e receber Jesus, serem santos e se preparar para a vinda do Messias. Então, enquanto nós vamos para a Ásia, esta é a conversa que o Senhor está tendo com a igreja. Ele quer purificar a adoração na Ásia, porque Ele ama os asiáticos. Ele realmente está ansiando pela alma deles, para que eles não entrem no lago de fogo. Mas isto é para que eles possam ser capazes de entrar no reino do Deus Todo-Poderoso, na glória. Isto é amor. Deus clamando por arrependimento. Isto é Deus que se determinou a lutar pelas almas de um povo, para que este povo não seja incinerado, não seja atormentado no lago de fogo que queima com enxofre eternamente. É insuportável lá. Então, Deus está amando-os e está dando a eles uma janela de arrependimento e restauração. Então, nesta hora, o Senhor falou contra a adoração a ídolos e homossexualismo. E então, em uma outra parte da conversa, o Senhor Todo-Poderoso me levou à Alemanha. Ele me levou à nação da Alemanha e me mostrou horrendo pecado sexual na Alemanha, horrendo pecado sexual na Alemanha e homossexualismo acontecendo na Alemanha, desenfreado homossexualismo acontecendo na Alemanha. Então, o Senhor está chamando todas as nações ao arrependimento. Todas as nações precisam se arrepender. Repentinamente, por alguma razão, o homossexualismo varreu através das nações. Legalizado, encorajado. Muitas organizações não governamentais estão apoiando-os com dinheiro para encorajar esta coisa, esta abominação, já desde os jovens, desde as crianças, já desde a idade de uma criança, ensinando-os. É simplesmente inacreditável o abuso de crianças. Agora, a terceira conversa que eu quero compartilhar com vocês é que hoje nós vamos quebrar o santo jejum total do Senhor, e então nós vamos começar um novo santo jejum total. Amanhã ao pôr do sol. Então nós estamos quebrando o santo jejum total do Senhor hoje, nesta noite. Então amanhã à noite nós começamos um outro.
E o Senhor vai continuar desta forma a fortalecer vocês, a atrair vocês para mais perto dele, para que quando o Messias vier, vocês possam conseguir entrar. Novamente, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo nesta noite passada, povo abençoado, e nesta conversa o Senhor me mostrou horrenda e séria adoração a ídolos acontecendo na Ásia, para onde nós estamos indo agora. E naquele abominável ato de adoração a ídolos, o Senhor nos mostra um edifício. Há muito homossexualismo acontecendo naquela casa, naquele salão. Depois disso, quando eu saí, há um edifício do meu lado direito. Há uma pequena passagem assim, é um lugar onde há muitos edifícios. Um templo. E eu vi duas entradas, uma pelos fundos e outra pela frente. Quando eu escolhi entrar pela frente, então eu vi dois corpos mortos. Um corpo morto havia sido trazido em um carrinho, estava coberto com flores e também coberto com um tipo de tecido que era roxeado e alaranjado. Então, havia um outro corpo morto sendo também empurrado do templo. Eles estavam sendo levados para o templo para rituais. Eles fazem rituais com corpos mortos. E muitas velas estavam colocadas no chão e acesas assim em linha reta. Então, alguém saiu do templo e caiu com seu peito e seu estômago no chão e começou a adorar aqueles ídolos naquele templo idólatra onde estavam aqueles corpos mortos, adorando tão profundamente que até mesmo as pernas se levantaram. A sua barriga e o seu peito estavam tão grudados no chão, em profunda adoração, com pó se levantando, de tal forma que as pernas se levantaram deste outro lado. O Senhor demonstrando para mim a abominável abominação, o abominável ato de adoração a ídolos. Lembrem-se que nós servimos um Deus ciumento, e um dos padrões que o Senhor vai usar para julgar as nações da terra e as pessoas, cada pessoa, é o fato de que Ele é um Deus ciumento. Que quando Ele foi paciente com vocês por muitos anos, pedindo para vocês se arrependerem e voltar para Ele, você adorou outro. Ele é um Deus zeloso que julga até a segunda e terceira geração lá. Ele julgará pessoas naquele dia no lago de fogo. Agora, depois disso, o Senhor me mostrou muito homossexualismo que há na Ásia. Por algum tempo agora, Ele tem me mostrado muitos transgêneros e homossexuais. E Ele me mostrou também comer animais impuros lá. Eles matam gatinhos e comem eles, e também grandes cachorros e serpentes e cobras. Eles têm grandes fazendas de cobras com grandes serpentes sendo criadas lá e colocadas em containers e exportadas por aviões. O Senhor me mostrou que elas são pegas por um ferro muito longo que pega elas pelo pescoço e elas são puxadas, então são mortas na cozinha e então cozinhadas. Isso é sério. Agora, para vocês que estão sintonizados de todo o mundo, especialmente a igreja, o que é que isto fala com vocês? Primeiro de tudo, o livro de João, capítulo 9, versículo 4, ele diz: enquanto é dia, nós precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo, a noite está vindo quando ninguém pode trabalhar. O Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo que vocês, a igreja, devem usar isto como uma dica, como um sinal de que o tempo acabou.
A iniquidade deste dia deve sinalizar para vocês que as coisas estão ruins e o Messias está vindo. Especialmente agora que o Senhor está se dirigindo a todas as nações. O homossexualismo que está devorando-as. Ele me levou à Alemanha para me mostrar o homossexualismo e o pecado sexual em geral que varreu aquele país. E o Senhor disse: diga para este povo se arrepender e eu os restaurarei. Caso contrário, eles vão saber que o Senhor Deus falou. Muito sério. E em Filipenses capítulo 3, a mensagem para vocês, a igreja. Mas a nossa cidadania, capítulo 3, versículo 20, Filipenses 3, 20, ele diz: mas a nossa cidadania está nos céus, e de onde nós também ansiosamente aguardamos de lá o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que esta é a hora na qual vocês que são cristãos, nascidos de novo, vocês têm que entender que vocês não pertencem a este mundo iníquo de forma nenhuma, e que já passou da hora de vocês entenderem que vocês têm que parar de tentar se encaixar neste mundo. Se tivermos a chance, vamos ler o livro de 1 João, capítulo 2, do 15 ao 17, ele diz: não ameis o mundo, porque tudo que há no mundo, o amor do mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e todas estas coisas, a soberba da vida, elas não provêm do Pai. Então o Senhor está dizendo que este tipo de conversa com vocês, quando Deus está se preparando para julgar as nações pela adoração idólatra e julgar as nações pelo homossexualismo, isto deve te dizer que estes mensageiros usam dois tipos diferentes de capacetes. Eles têm duas marcas diferentes. Eles estão apresentando e dispensando a graça, administrando a graça com uma mão, e com a outra mão eles estão administrando o juízo, a justiça de Deus, o juízo de Deus, para deixar que vocês vejam um pequeno vislumbre daquilo que está vindo para aqueles que rejeitam a Cristo. O mundo que rejeitou a Cristo, os rebeldes que rejeitaram a graça de Jesus. E o Senhor é muito justo. Portanto, Ele vai sempre liberar a quantidade de juízo equivalente àquilo que você fez. Então, se você vê o Senhor decidindo que aqueles que são rebeldes e rejeitam a Cristo, rejeitam a graça, eles serão atormentados e queimados no lago de fogo e enxofre eternamente. E em inacreditável tormento e agonia e sofrimento e dor e choro e pranto e choro e ranger de dentes. Isto significa que diante do trono de Deus, a ofensa de rejeitar a Cristo Jesus é uma ofensa monumental, cujo juízo é justo, por causa da natureza justa de Deus. Ele é justo, Ele é justo, o juízo dele por isto, por rejeitar a Cristo, é eterno. Deus leva muito seriamente quando você rejeita o Senhor Jesus e a graça que Ele trouxe. E é por isso que para vocês como cristãos, os crentes e aqueles que são nascidos de novo, isto deve te levar a Filipenses capítulo 3, 20. Nós vimos João 9, 4 que diz: façam a obra porque a noite está próxima. Isso significa que a escuridão está prestes a atingir a terra. A luz do mundo, a igreja, está prestes a ser levada para a glória. Mas ele está dizendo muito claramente aqui que a nossa cidadania está no céu, significando que este é o tempo para nós vivermos como estrangeiros, como exilados, como peregrinos, como inquilinos, forasteiros, como refugiados nesta terra, como aqueles que estão de passagem. E entretanto, quando você olha a igreja hoje, eles se acomodaram na terra como se o Messias não estivesse vindo, como se o reino não estivesse mais vindo.
E ele diz, e nós ansiosamente aguardamos o Salvador de lá, o Senhor Jesus Cristo. Isto é muito sério, povo abençoado, ansiosamente aguardando o Salvador do céu, o Senhor Jesus Cristo. E ele diz no livro de 1 Coríntios, se você abrir em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, ele diz o seguinte, ele diz, portanto, de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam ansiosamente que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Então, em outras palavras, para vocês deve ser olhos para cima, todos olhando para cima, aguardando ansiosamente o Salvador que está vindo de cima do céu. E ele diz que neste processo, vocês devem se desconectar e se separar do mundo, ter um estilo de vida cristão separado e, ao mesmo tempo, vocês devem entender que vocês têm dons espirituais suficientes. A quem muito é dado, muito é esperado. Vocês receberam graça abundante. Então, o Senhor espera muito de vocês. Nós temos que alcançar e salvar as almas desta adoração a ídolos e do pecado sexual que inundou a terra repentinamente. Deus vai julgar e vai ser juízo eterno no lago de fogo com enxofre ardente. Então, este é o tempo para entender que não falta para vocês nenhum dom espiritual do Espírito Santo, enquanto vocês ansiosamente aguardam para o Senhor Jesus Cristo ser revelado. Então, agora, este aguardar ansiosamente deve ser acompanhado com o trabalho, porque você foi equipado com o Espírito Santo. Muito sério, povo abençoado, enquanto vocês aguardam. Isto é o que o Senhor está dizendo aqui. Ele está dizendo que os olhos devem estar para cima. E ele diz, olhando para cima, ansiosamente aguardando o Salvador do céu, Cristo Jesus, que te remove, que te resgata da ira vindoura. No livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, ele diz o seguinte, agora está reservada para mim a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam e anseiam pelo seu aparecimento, aqueles que estão aguardando ansiosamente o seu aparecimento. Ansiosamente aguardando. Uma coisa comum em todas estas escrituras é que eles estão ansiando por ele. O Senhor está usando isto para te instruir, que quando você ouve este tipo de abominação, adoração idólatra varrendo através da terra, juízo vindo para encontrá-los, o Senhor enviando os seus servos naquela direção para trazer juízo para eles, trazer arrependimento para eles e dizer para eles que se eles não se arrependerem, juízo está vindo. E então, homossexualismo globalmente. Pelos últimos 3 dias, o Senhor tem estado nos focando e nos levando a nações, nos mostrando esta abominação do pecado sexual, homossexualismo, promiscuidade, todo este tipo de coisa. Isto chamou a atenção dele. Ele quer lidar com isto agora. E ele diz aqui muito claramente que agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam e estão aguardando ansiosamente, esperando o seu retorno, ansiando pelo seu aparecimento. Muito sério, povo abençoado. E ele diz, em 1 Tessalonicenses, o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Ele diz o seguinte, ele diz,
Pois eles mesmos relatam que tipo de maneira vocês nos receberam e como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos para servir ao verdadeiro Deus vivo, Jeová Yahweh, e para esperar ansiosamente dos céus o seu Filho, o Salvador dos céus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso abençoado Salvador, que nos livra da ira vindoura. O Senhor está falando muito poderosamente com esta geração nesta hora. E Ele está dizendo que a nossa atitude nesta hora, a nossa posição, a posição da igreja nesta hora deve ser olhando para cima, o seu rosto olhando para cima com respiração ofegante, ansiando, desesperadamente aguardando o Salvador em angústia. Por quê? Porque nós não podemos mais suportar o abuso que está acontecendo na terra aqui. Homossexualismo, adoração a ídolos, o abuso da santa graça que Jesus trouxe. Em Gálatas, capítulo 5, versículos 4 e 5, ele diz: vocês que estão tentando ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo Jesus. Vocês caíram da graça. Então, no versículo 5, ele diz: pois é mediante o Espírito que nós ansiosamente aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, ansiosamente aguardamos. Se você ler o livro de Romanos, capítulo 8, ele diz que toda a criação está ansiosamente aguardando o dia quando os filhos de Deus serão revelados na glorificação, no arrebatamento da igreja. Então, vocês têm que ansiosamente aguardar o Salvador quando você ouve uma profecia como esta. Novamente, povo abençoado, neste dia, na terça-feira, agora é 10h25 da manhã, 20 de agosto do ano de 2024, o Senhor Todo-Poderoso falou comigo nesta noite passada em uma conversa muito tremenda. E o Senhor começou me levando à Ásia e me mostrou a revoltante, abominável, séria adoração a ídolos que está acontecendo na Ásia. Então ele me mostrou os corpos mortos sendo trazidos à imundície da adoração a ídolos. E eles foram trazidos para dentro do templo dos seus deuses ídolos, rituais foram feitos sobre eles e as pessoas estavam adorando lá de uma maneira muito chocante. Então ele me mostrou o homossexualismo na Ásia e na Alemanha, e o pecado sexual generalizado entre homens e mulheres na Alemanha. E então, em todo o mundo, o Senhor está clamando por arrependimento. O Messias está vindo. Aqueles que são nascidos de novo, vocês têm que aguardar ansiosamente o Salvador que está vindo. Toda a criação está gemendo em profundo gemido, ansiosamente aguardando o dia quando o Messias retorna. E os verdadeiros filhos de Deus serão revelados na glorificação. Somente aqueles que forem glorificados pertencem ao Senhor. Então, aqueles que querem receber o Senhor globalmente, repitam esta oração. Diga: poderoso Senhor Jesus, hoje eu ouvi uma conversa muito tremenda do trono de Deus no céu. E nesta conversa, Senhor, Tu expressastes ira, Tu expressaste desgosto pela adoração a ídolos e pelo pecado sexual. Senhor, eu me arrependo de todo
todo o pecado, inclusive a adoração a ídolos e pecado sexual. E eu te peço, meu Senhor Jesus, para entrar no meu coração hoje, ser meu Senhor e meu Salvador, e encha-me com teu Espírito Santo e guia-me e comande os meus passos em direção ao reino do Deus Todo-Poderoso. Senhor, usa-me neste tempo enquanto eu estou ansiosamente aguardando por Jesus. Usa-me para ganhar mais almas e colhê-las para longe do lago de fogo. No mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Toda Rabá, Yom Tov Haverim.